Estamos felizes por abrir o leque das nossas amizades, dos nossos conhecimentos, do movimento espírita de nossa região. Quando me deram o tema mediunidade, eu fiquei assim, sem saber exatamente o que falar, porque o tema é muito vasto. Então eu pensei em fazer um recorte desse tema para que a gente pudesse conversar. Que a vastidão do tema é muito grande para nós trabalharmos. A Deusaí falou assim, te dou 40 minutos. E o quê? Como assim? Quem te disse que eu dou conta de falar só isso? E ela, mais 10 minutos te ajuda? Bom, vamos ver, né? Então, a gente resolveu falar o que é a mediunidade com Jesus. Essa mediunidade que, segundo coloca para nós os Espíritos no Livro dos Médiuns, é uma faculdade orgânica. Né? Você vem nessa reencarnação com um corpo pré-determinado, pré-elaborado para ter esta faculdade, para exercer. Nem todos exercem, mas essa faculdade é orgânica e a gente precisa saber como lidar com ela. O que eu vou fazer com um sentido que o Senhor colocou na minha composição orgânica para que eu me relacione com os espíritos? Por quê? O que eu vim fazer com isso? E o livro dos Espíritos, a doutrina espírita, trabalha muito bem conosco, nos dando os passos, nos dando o caminho de como nós trabalharmos esse sexto sentido, essa faculdade tão importante. Né? Então nós vemos pessoas exercerem a mediunidade de diversas formas. Mas o que é interessante para nós é exercer a mediunidade com Jesus. Quer dizer, dentro dos parâmetros, dentro dos ensinamentos que o Evangelho nos coloca. Porque se nós tivermos Jesus como guia em todos os setores da nossa vida, logicamente, mas também na mediunidade, nós a utilizaremos de uma forma correta, de uma forma legal. Né? Então vamos ver algumas questões aqui. Ainda está cortando toda a minha... Não sei porquê, gente. Ali no... Não tem jeito de virar um pouquinho e ver se ela pega? Tem que diminuir. Ah, gente, lá na minha apresentação ficou interessante. Mas a importância da mediunidade, ela é multifuncional. Ela atua em diversos aspectos, né, da nossa vida. Então nós vamos ver ali, no aspecto científico, a mediunidade traz para nós conhecimentos específicos. A mediunidade, ela tem também o seu aspecto filosófico, nos trazendo as reflexões para todos os lados da vida. Ela entra também no âmbito religioso, porque ela fala das nossas religiões. Ó, Fran, se você quiser ver se você consegue tirar ali e diminuir o slide, para ver se eu consigo, né? A mediunidade é pedagógica, não é? Ela nos ensina ali a questão de como nos educar. A mediunidade, ela atua no lado psiquiátrico, quando ela promove a desobsessão, que trabalha as nossas questões mentais, o nosso equilíbrio mental. Né? A mediunidade é terapêutica. A mediunidade, ela cura. A mediunidade é estética. A mediunidade fala da arte. A mediunidade traz a poesia. A mediunidade traz a música. A mediunidade traz... Vê se você consegue diminuir o slide, por favor. A mediunidade traz a pintura mediúnica. Então a gente vê a mediunidade com múltiplas funções na vida das pessoas, na vida das comunidades. Mas como é que nós vamos exercer essa mediunidade? Como que ela vai para nós ter a devida função
como que nós vamos exercê-la de uma forma efetiva? E só realmente, não é, com o direcionamento que Jesus vai trazer para nós. E no livro Intercâmbio Mediúnico, o Espírito João Cleófas, pela mediunidade de Valdo Pereira Franco, nos fala o seguinte, depois se a Lana organizar, a gente lê para vocês novamente. Imaginemos uma ponte que aparecesse repentinamente, vencendo o abismo entre duas bordas de montanhas distantes. Consideremos uma luz que acendesse de inopínuo em plena escuridão, na qual se debatessem os aflitos em busca de um caminho que não encontravam. Meditemos no valor de um bálsamo medicamentoso chegado de surpresa a uma região de enfermidades, em que os seres se atormentados pela ânsia de paz, e teremos a ideia da mediunidade posta a serviço de Jesus. Não tá bom. Então vejam só, o que o Espírito João Cleófas está nos colocando? Que a mediunidade é uma ponte que liga duas partes de uma montanha. A mediunidade liga o plano astral, o plano espiritual, ao plano material, trazendo para nós como se fosse um bálsamo medicamentoso, porque aí nós encontramos na mediunidade principalmente as questões do consolo. É a mediunidade que vai nos proporcionar entrar em contato com aqueles que já foram para o outro lado da vida, nos mostrando que são separações temporárias. É a mediunidade que vem trazer para nós a realidade, a comprovação de que a morte é somente uma grande passagem, não é o fim, mudando, ou deveria mudar, toda a nossa concepção de vida. Por que eu vivo da forma que eu vivo? Eu vou morrer e vou continuar. Agora muitos de nós que vivemos embutidos no materialismo, embutidos numa forma de vida essencialmente materialista, essencialmente hedonista. O hedonista é aquele que busca incessantemente os prazeres. Obrigada, viu, galera? Tudo bem? Então aqui nós vamos ver que a mediunidade traz os nossos processos de comunicação, de contato com aqueles que já foram, não é? No científico, o conhecimento, no filosófico, as reflexões, no aspecto religioso, ela nos mostra a forma de nos religar com Deus, nos mostra a pedagogia, a educação do espírito. No âmbito psiquiátrico, ela promove a desobsessão, estabelecendo as melhorias mentais. A mediunidade pode ser terapêutica quando ela vem como cirurgias espirituais e artísticas, quando ela eleva a arte através da música, através da poesia, através da pintura que vem dos espíritos. E nós então vamos reler aqui a palavra de João Cleófas. Imaginemos uma ponte que aparecesse repentinamente, vencendo o abismo entre duas montanhas distantes. Consideremos uma luz que se acendesse de inopino em plena escuridão, na qual se debatessem os aflitos em busca de um caminho que não encontravam. Meditemos no valor de um bálsamo medicamentoso chegado de surpresa a uma região de enfermidades, em que os seres se dilacerassem, atormentados pela ânsia de paz. Teremos ideia da mediunidade posta a serviço de Jesus. Então, a mediunidade posta a serviço de Jesus, ela nos dá todas aquelas questões que o João Cleófas está nos colocando. O bálsamo para as nossas dores. Perdi meu filho? Perdi.
Primeiro que ele não era meu. Segundo que ele não morreu, que ele está em uma outra dimensão e essa mediunidade é o bálsamo a me consolar, porque sei que eu vou ter contato com ele, não é? Então esse caminho maravilhoso que a mediunidade nos possibilita é um instrumento, é uma poderosa ferramenta de trabalho em nome de Jesus. Eurípides Barçanufo, como colocou o nosso companheiro, a missão maior dele era como educador. Mas ele também utilizou a mediunidade nessas diversas questões para curar, como terapêutica, para consolar, para trazer para as pessoas a certeza de que essa vida deve ser vivida de forma que nós passemos para o outro lado da vida de uma forma melhor. No livro dos Médiuns, Allan Kardec nos questiona o que adiantaria para nós termos conhecimento dessa mediunidade, dessa possibilidade de contato, termos conhecimento de que não morremos se nós não modificarmos a nossa existência. Então a mediunidade com Jesus, ela nos dá essas possibilidades. Não, eu estou fazendo errado. Podemos e devemos distinguir a mediunidade da seguinte forma: aquela que se exerce em função de objetivos superiores, mediunidade com Jesus, e aquela que se exerce em função de interesses inferiores, mediunidade sem Jesus. Isso está no livro Estudando a Mediunidade, do mineiro, não é? Trabalhador da União Espírita Mineira, chamado Martins Peralva. Então, quer dizer, eu posso utilizar a mediunidade sem Jesus? Eu posso utilizar a mediunidade sem fins superiores? Nós podemos. Deus nos deu o livre-arbítrio. Ele nos deu a faculdade. Certamente nós precisamos meditar. Para quê? Com que objetivo? Né? E fazer melhor o uso dela. Mas muitos de nós fazemos a opção por exercer de uma forma inferior, exercer essa mediunidade em proveito próprio, para os nossos próprios anseios de vaidade, para questões financeiras. Eu sou um médium de cura, eu sou um médium que a terapêutica das doenças pode ser feita através das minhas mãos, porque eu tenho a mediunidade cura. E eu utilizo isso para receber favores pessoais. Eu sou médium psicógrafo, pego o ensino dos Espíritos através da psicografia, edito um livro e fico com dinheiro para mim. Então há muitos interesses escusos, infelizmente, né? A gente conhece através da história de médiuns que exercem essa mediunidade sem Jesus. Agora nós, que estamos dentro de uma casa espírita, batalhando por obter um conhecimento correto, que a doutrina espírita nos possibilita, dentro do Evangelho de Jesus, que nos fala que dai de graça o que de graça recebeis, nós deveríamos ter uma conduta mais condizente com o Evangelho de Jesus. Isso seria exercer a mediunidade com Jesus, em favor do próximo, para aliviar, para consolar, para trazer as provas irrefutáveis da imortalidade da alma. Não é? Para trazer as provas irrefutáveis da misericórdia de Deus, que vai nos dar outras oportunidades, mesmo que nós tenhamos errado, mesmo que nós tenhamos entrado para caminhos errados, nesse momento nós teremos chances. Isso tudo a gente vem receber através da mediunidade bendita. E nós precisamos pensar que o médium a serviço de Jesus precisa observar 4 aspectos que envolvem sua renovação. Porque esse médium a serviço de Jesus, ele precisa ter a consciência de que ele tem que batalhar para ser uma pessoa melhor, que receber a mediunidade como forma de trabalho, como instrumentalização de renovação nessa existência, é algo de extrema responsabilidade. Tanto é que muita gente não quer. Eu digo para você, olha, você é médium,
A gente tem percebido, você fala assim, eu? Como assim? Eu não, esse negócio de médico dá muito trabalho, muito difícil, não quero isso. Quantos companheiros a gente tem visto nessa posição de não querer o exercício, o trabalho da mediunidade, porque vai demandar de nós uma série de questões, e realmente sim, e é isso que nós vamos ver. Primeiramente, essa renovação precisa ser moral. O médium precisa observar alguns aspectos, tais como a humildade. Somos instrumentos, não há motivos para vaidades. Porque muitas vezes, nós de posse do conhecimento, da percepção, que temos uma qualidade a mais que o fulano, não é? Que eu tenho acesso a outras mentes através da mediunidade, eu me acho o quê? A última bolacha do pacote, não é não? Eu sou demais. Eu sou a médium do centro. Mais importante, viu, gente? Ninguém faz nada no centro sem me consultar. Como em algumas casas que a gente já ouviu falar, quem escolhe a direção do centro é o tal médium. Por quê? É o médium principal. Quantas vezes eu já ouvi, nesses 40 e tantos anos de mediunidade, de movimento espírita que a gente tem, pessoas dizendo assim, é o médium principal da casa. Ninguém faz nada aqui no centro se não tiver o aval dele. Por quê? Ele é o melhor. O médium, a serviço de Jesus, ele tem que trabalhar, gente, a humildade. Ver que aquilo é somente, ele é instrumento. Que aquelas aquisições não são dele. Que aquele pensamento não é dele. Que aquela energia curativa não é dele. O Parnaso de Além-Túmulo, primeiro livro psicografado por Francisco Cândido Xavier, muitos autores da melhor forma poética, autores de diversos tipos de manifestação lírica e poética, se manifestaram ali. Augusto dos Anjos, Castro Alves, aquilo era do Chico? Não, não era do Chico. Então não há motivo de se envaidecer. Então o médium, gente, tem que trabalhar a sua humildade. Ele não precisa achar que precisa chegar aqui no centro. Não, eu sou só médium. O que mais de tarefa você faz na casa? Não, eu sou só médium. Eu vou para a cozinha, no fogão a lenha, fazer comida. Não posso, eu sou médium. Entendeu? Então as pessoas muitas vezes acham que estão num patamar acima pela mediunidade. E não tem nada disso, gente. Então a gente precisa trabalhar nas nossas questões morais a questão da humildade. O médium, ele precisa de trabalho. Resguarda o médium. Mente desocupada é porta aberta para a obsessão. Quantas vezes nós encontramos na casa espírita um médium que só vem ao centro? No dia realmente. Qual que é o seu trabalho? Eu sou médium. Mas você não faz outro tipo de trabalho de assistência social? Você não dá passe, você não faz palestra, você não trabalha com evangelização de crianças, assistência ao idoso, ou inúmeras outras questões e trabalhos que a Casa Espírita promove? Não, eu sou médium. Quer dizer, como se bastasse aquilo. Não, gente. Logicamente que ele tem que estar no trabalho, no desenvolvimento da sua mediunidade, mas ele também está pronto para o serviço de Jesus, seja ele em que âmbito, em que esfera for. Até porque, se ele ficar com a mente desocupada, ele é um candidato sério a processos obsessivos. Porque os médiuns ficam obsidiados também, gente. Eles não são seres privilegiados da criação. Né? Então ele tem que procurar estar sempre trabalhando em favor do bem. Nos aspectos morais também, o médico tem que renunciar. Renunciar aos prazeres, aos excessos, aos ambientes, a divertimentos, a filmes, etc. Mas por que eu tenho que renunciar por isso? Porque o médium, pela sua própria constituição de sensibilidade, ele percebe as questões negativas que possam estar envolvido nos lugares ou afazeres que ele costuma estar. Então eu tenho que selecionar os ambientes, sim.
Eu vou para zonas de prostituição boêmia? Eu vou para bailes funks? Eu vou para bailes de carnaval? Eu vou para lugares, para festas regadas a cocaína? Olha o compromisso desse médium, até porque ele vai perceber e muitas vezes atrair péssimas companhias espirituais que estejam naquele ambiente. Eu vou ter que renunciar minhas horas de lazer. Para quê? Para trabalhar. Um médium que nós temos de maior referência, Francisco Cândido Xavier, atendia até a madrugada. E muitos de nós não querem ter essas renúncias de pequenos prazeres. Tem reunião lá nos banquinhos domingo. Domingo! Podia ser outro dia, não. Domingo é dia de sentar no sofá e ver o Faustão, aquela coisa educativa, cultural, não é? Então ninguém quer sair da sua zona de conforto. Pensemos, o médium ao serviço de Jesus, ele precisa renunciar a muita coisa, ele precisa renunciar aos prazeres da carne, vamos dizer assim, né? As coisas que podem estar puxando essa pessoa para trás. O médium, nas questões morais, ele precisa ter perseverança nas lutas e nos ideais. Porque é fácil, gente? Não. Jesus mesmo falou para nós que não seria. Não é? Ele falou para nós: no mundo tereis tribulações, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então ele não falou para nós, Andréia, que ia ser mamão com açúcar, que a sua mediunidade que você ia ter, que ia ser muito fácil. Não, gente. O próprio Sermão da Montanha nos fala que nós seríamos perseguidos, injuriados e mentiriam contra nós por amor à justiça, por amor ao nome de Jesus. Não nos iludamos. A mediunidade com Jesus e todo o trabalho, né, ligado a Ele precisa realmente desse nosso comprometimento e dessa perseverança, senão a gente vai largar. Eu estou numa reunião mediúnica, recebo uma mensagem e passo aquela mensagem. Os colegas dizem assim: nossa, que mentira, isso é tudo aí mesmo, isso não é nada seu. E nós, no nosso orgulho, né, melindramos e falamos assim: São Paulo, não volto nunca mais na sua reunião mediúnica, tá? O senhor me chamou a atenção. Tá difícil, gente. A minha família não aceita. São impedimentos. Mas Jesus nos pede perseverança no ideal de servir. E Ele nos fala que aquele que perseverar até o fim será salvo. E muitos médiuns nós temos visto ao longo do caminho abandonando as suas funções. E muitas vezes voltam na casa espírita anos depois, arrasados, cheios de conflito, ou desencarnam mal. Por quê? Porque não levaram a sua tarefa até o fim. Não levaram os seus compromissos que eles mesmos assumiram antes de reencarnar até o fim. Então, nós precisamos perseverar. Nós precisamos, enquanto médios, ter responsabilidade. Que responsabilidade vai nos pedir o quê? Educação mediúnica, pontualidade, disciplina. Eu conheço médiuns de excelentes possibilidades que não se encaixaram no trabalho mediúnico que é realizado na casa espírita. Por quê? Porque não tem disciplina. Nunca chega na hora certa, não é? Não tem educação mediúnica, os espíritos chegam e fazem com eles o que quiserem. Não se abalam a ler o livro dos médiuns e a controlar o seu potencial mediúnico e se perdem. Então nós precisamos ter responsabilidade. Dia de reunião mediúnica, dia de trabalho mediúnico. Aí não tem festa, viu, gente? Não tem viagem. Logicamente que nós temos os nossos compromissos que um dia ou outro. Mas se cada semana fala assim: hoje não deu por isso, hoje eu atrasei, hoje choveu, gente. Hoje é o último capítulo da novela. Então você não pode perder. E os espíritos que comandam a sua reunião mediúnica, que fazem todo um trabalho, que estão esperando você, que acoplam
ao seu perispírito energias e espíritos para serem tratados na reunião tal. Previamente aquele espírito já é colocado ali na sua energia, aí você não vai. E eles, ficam sem tratamento e possivelmente você fica desequilibrado, Se trouxe um espírito menos feliz para perto de você, para vocês irem acasalando suas energias, organizando-se no dia da reunião mediúnica você não vai. Perdeu o Playboy. Você vai ficar passando até a próxima semana. Provavelmente. Isso não é regra, gente? Mas possivelmente pode acontecer. Você queria falar, amigo? Não, para essa questão que você colocou agora dos médicos que sentam nas mesas mediúnicas, eles entrariam naquele quadro anterior das funções da mediunidade, dos objetivos, na terapêutica, porque o contato dele com os espíritos aprendem, são trabalhadas, as energias são usadas para esclarecer ou para o choque anímico e tudo mais. Então, gente, eu preciso ter pontualidade. Diretor de reunião mediúnica não deve abrir porta para médium retardatário, não. Ah, coitadinho, ele chegou atrasado. Nós vamos chegar 10 minutos, 15 minutos antes, gente, para a gente harmonizar. Não 10 minutos depois. Não é? Então vamos continuar. O médium também tem que observar outros aspectos, que é a questão mental. Então ele precisa ter vigilância, seleção de pensamentos, vigiar os canais de sintonia. Que tipo de pensamento eu alimento? Eu alimento. Porque se eu vejo tipo de vídeo na internet, tipo de filmes, se as minhas conversas são infelizes, é aquilo que eu vou estar colocando no meu ambiente mental. Então eu preciso ter vigilância. Jesus nos colocava que nós vigiássemos e orássemos para não cair em tentação. Na nível mental nós precisamos estar sempre na oração, que sustenta e ilumina. Se nós como médiuns percebemos uma entidade negativa, se nós entramos num ambiente e aquilo já nos incomoda, façamos mentalmente uma prece, estejamos todos os dias orando, porque nos faz a conexão com os espíritos superiores, com os nossos mentores espirituais, que vão nos ajudar, não só na mediunidade, logicamente, mas no nosso dia a dia, a termos equilíbrio mental e físico também. Nós precisamos, a nível mental, ter a vontade, elevar os padrões da nossa vontade. No Livro dos Espíritos pergunta se nós poderíamos melhorar nessa vida. Os Espíritos, sim, pela vontade. Ainda colocam uma exclamação: ah, quão poucos de vós têm vontade. Qualquer coisa serve para abalar a nossa vontade. Eu vou na casa espírita, peguei esse compromisso com a mediunidade e eu vou levar adiante. Aí chega uma dificuldade, chega algo que nos chama a atenção. Bom, aquela vontade de trabalhar já passa. Então nós precisamos elevar os padrões da nossa vontade. A nível mental, o médium precisa de estudar, porque vai lhe dar conhecimento e elevação do padrão mental. Nós não podemos nos achar prontos pelo simples fato de termos vindo com a mediunidade. Eu preciso estudar, gente, e cada vez mais nós somos absolutamente contrários à questão do médium que vai só na reunião mediúnica. Ele tem que ter reunião de estudo também, gente. Ele tem que fazer grupos de estudo, ele tem que estar nos cursos, ele tem que ouvir as palestras, enfim. Ele tem que estar sempre estudando, tanto na casa espírita, como em casa. Surgiu um livro novo. Ah, você conhece do Hermínio de Miranda? Diversidade de Carismas? Você já leu o livro dos médiuns? Porque as pessoas estão dentro das casas espíritas tendo um conhecimento que Divaldo Franco fala que é de Rio das Digest, naquela revista.
A revista das seleções, do Reader's Digest, não sei se é assim que fala, ele compila, né? Ele resume livros e artigos. Aí a gente vai lá, lê só aquela sinopse, né? Se acha doutor. Então a pessoa lê violetas na janela. Nossa, sei tudo de mundo espiritual. Sei tudo de conexão com os espíritos. Não, gente. Nós precisamos estar em constante estudo para que sejamos bons médiums. Não é? Muitos anos atrás, em 1982, eu tive a grata surpresa, a Hamilton também estava conosco, de visitar na cidade do Rio de Janeiro, Dona Ivone do Amaral Pereira. Já ouviu falar dela? Não? Uma médium maravilhosésima, né? Que psicografou Memórias do Suicida e outros tantos bons livros, né? Médium referência para o movimento espírita, viu, gente? E ao invés de ler literatura que está chegando aí sem conteúdo bom, vão para Dona Ivone Pereira. Dona Ivone Pereira fala em conversa conosco que Dr. Bezerra de Menezes mandou-a que ela estudasse história da Europa, porque ela iria começar a receber alguns livros se ambientando na idade antiga da Europa. Então veja só, não somente o estudo da mediunidade, mas o estudo de todas as questões que a gente puder. Nós estamos vendo aí Dr. Sérgio Felipe, pesquisador das Universidades de São Paulo, que tem uma matéria de espiritualidade na universidade. Dr. Sérgio Felipe está estudando a glândula pineal, que é a glândula da vida mental, que é a glândula que possibilita as questões da mediunidade. A gente tem que estudar. Não tem como falar assim, eu tenho 40 anos de movimento espírita, eu preciso saber mais nada. Não, gente, nós temos que estar sempre em estudo. O médium precisa estar sempre estudando. Na questão social, eu preciso fazer uma seleção ambiental enquanto médium. Isso é uma polêmica, né? É muito polêmico. Porque o povo fala assim, gente, qual que é o problema? Você ir no carnaval? Muitos, né? Tem gente que não acha que não tem nenhum. Todos. Fala, não, eu vou lá, eu gosto de me divertir, eu gosto de dançar, eu não vou para excessos. Qual que é o problema? O problema... Nas fronteiras da loucura. A minha palestra que eu faço sobre o carnaval é toda em cima nas fronteiras da loucura, do Manuel Filomeno de Miranda, receber pelo de volta. Não é? O problema, gente, da nossa seleção ambiental, que é igual uma piscina. Você mergulha ali. Entendeu? Você pode até não se afogar. Mas você vai molhar, você vai. Molhar, você vai. Então eu preciso realmente, se eu sei que os meus amigos estão num ambiente de jogatina, né, de viciação no jogo, para que eu vou adentrar ali? Com que motivo? Ambientes inferiores, vão procurar ambientes bons, vão fazer um chá lá em casa, não é? E convidar os amigos para cantar, leva a Andréia, toca o violão, né? Se diverte, faz coisas positivas. Nós podemos se divertir e o divertimento é interessante, é importante para nós. Eu já ouvi de uma assistente social espírita de Juiz de Fora que o ser que não tem lazer, ele se envilece. Então você aí, ó, não sei quem, que só trabalha, não tem nenhuma atividade de lazer, você está com problemas. Nós precisamos sim de ter atividade de lazer, de fazer coisas que a gente fique alegre, mas ter cuidado com essa seleção ambiental. A nível social, nós temos que ter a conduta no lar, no trabalho, na escola, com os vizinhos, com amigos, condizentes com o Evangelho de Jesus, condizentes com o médium que nós estamos nos propondo a ser. Chico Xavier nos coloca que muitos de nós, muitas pessoas, o único Evangelho que elas vão ler é a nossa conduta. Por que muitos espíritas não conseguem levar os seus familiares para o centro espírita? Ele fala assim, não,
bonzinho lá no centro espírita, aqui em casa, é essa peste, né? Meu companheiro de trabalho, espírita, quer me levar para o centro espírita, mas faz tudo quanto é falcatrua aqui dentro do meu trabalho. Eu vou atrás desse doutrina espírita, ele nem não melhorou até ele. Então nós vamos, gente, mostrar que médiums, que espíritas nós somos, através da nossa conduta fora da casa espírita. Porque aqui nós temos companheiros de ideal, a gente chega, a gente abraça, a gente comunga os mesmos ideais. Ah, é tão fraterno, tão gostoso. E a hora que eu saio? Qual que é a minha conduta? Em Romanos capítulo 1, 14, versículo 19, diz assim: sigamos, pois, as coisas que servem para a paz e a edificação de uns para com os outros. Isso é mediunidade com Jesus. Seguir aquilo que traz paz, aquilo que traz relações boas no nosso convívio de uns para com os outros. Outro aspecto que nós precisamos de observar nas questões da mediunidade com Jesus é o aspecto corporal. A mediunidade é orgânica. Então nós não podemos descurar, nós não podemos deixar de observar o nosso corpo físico. Então eu, como médium, eu quero ser médium, eu quero ser um bom médium, eu preciso então cuidar do meu corpo, evitar o fumo, evitar o álcool, evitar as drogas. E também é uma questão polêmica nas casas espíritas, que muita gente diz assim: não, gente, ele tem boa vontade, né? Já está bom demais. Mas eu não vou ser um médium que produza bem se eu estiver naquelas condições. Se eu estiver nessas condições, gente, eu preciso de quê? Tratamento. Se eu estiver no alcoolismo, na drogadicção, né, na sexolatria, se eu for viciado em jogos. Hoje tem vícios modernos, né? Fala aí um vício moderno. Computador. Telefone. O povo anda assim, né? Então, o povo já viciou. Já é vício antigo. Já é vício novo, desculpa. Um vício novo. Não é? A galera fica só no celular, não tem relacionamento com a família. Não é? Outro dia eu vi um vídeo, a criança falando que queria ser um celular. Mas por que você quer ser um celular? Porque aí minha mãe e meu pai iriam me dar atenção. Então, quer dizer, nós precisamos observar se nós estamos viciados. Se eu estou viciado, eu preciso de acolhimento e tratamento na casa espírita e não de estar numa reunião mediúnica. Tá? A nível corporal, eu preciso regrar a minha alimentação, porque eu também posso ser viciado em comida. No dia da minha reunião mediúnica, nós estamos convidados a ter uma alimentação frugal, mais simples, mais leve, sem ingestão de carne. Para quê? Para facilitar. Porque como a faculdade mediúnica é uma faculdade orgânica, eu vou precisar daquela energia que vai ser gasta na digestão. Então, se eu me encho de carnes gordurosas, aquilo lá, antes da reunião mediúnica, né? Aquilo lá vai demorar a processar. E é uma energia que eu vou precisar no momento do contato com a espiritualidade superior. Não é? E se eu conseguir realmente tirar a carne da minha alimentação, melhor ainda. André Luiz fala num dos livros dele que observava um médium no dia da reunião e que o fígado e o estômago dele estavam ali sobrecarregados com pastas gordurosas de alimentação. Quer dizer, isso dificulta o trabalho da espiritualidade para conosco no nosso trabalho mediúnico. Na nível corporal, eu tenho que fazer bom uso das minhas energias sexuais. Então, se eu estou no processo de sexualidade desenfreada, eu preciso de tratamento e de estar na reunião mediúnica. Sexo é compromisso e amor. Sexo é troca de energias benfazejas. Quando os casais se propõem a se amar
a se respeitar. E hoje nós temos visto uma banalização completa dessa questão. Dona Joana de Ângeles fala que o sexo foi tirado da repressão absoluta para a praça da banalização pública. Né? Em questões sexuais, todo mundo fala assim, isso é normal. A menina de 13 anos dormir na casa do namorado, isso é normal. Vanderlei Soares fala que isso é a doença do normose. O senhor sabe o que é essa doença do normose? Não, é uma doença nova também, viu, gente? É a doença de achar que tudo é normal, né? Às vezes não é normal, é comum, está sendo comum, não é? E principalmente essa nova geração que os pais estão sendo absolutamente permissivos com os meninos, com os garotos, com as garotas, com os jovens, deixa eles fazer tudo o que quiser, diz assim, não, eu não quero educar meu filho como o meu pai me educou, né? Com aquela autoridade, aquela rigidez. Então sai daquela rigidez absoluta para a libertinagem absoluta. E não está dando certo, viu, gente? Não está dando certo. Então nós temos que, se quisermos ser médios, também fazer bom uso das nossas energias sexuais. Nós temos que pensar também no repouso. Eu vou para uma reunião mediúnica cansado. O que eu vou produzir? Nada. Eu vou dormir. Quem dirige reunião mediúnica aqui? Você já viu aquele médico falando assim, que dormiu? Seu companheiro, você dormiu na reunião mediúnica. Você fala assim, não, eu estava doando energias. Estava em desdobramento. Estava em desdobramento. Estava nada, gente. Estava cansado. Né? Ou é dorminhoco mesmo. Muitas vezes, por quê? Porque também não tem um repouso. Isso é necessário. Você, né, repousar um pouquinho antes da tarefa para que você produza de uma forma mais efetiva. E nós também encontramos no livro Instruções Psicofônicas. Esse livro foi um livro organizado pelo Arnaldo Rocha, da União Espírita Mineira, do trabalho que ele fez com Chico Xavier. Então Chico recebia espíritos através da psicofonia, da fala, durante muitos anos, e ele foi gravando, né, e transcrevendo. Então, gente, é um livro importantíssimo para quem trabalha com mediunidade. O Instruções Psicofônicas. No Instruções Psicofônicas, os espíritos falam do trio essencial, das 3 coisas essenciais na reunião mediúnica, né? O trio essencial. A cabeça. Quem é a cabeça da reunião mediúnica? O dirigente, que é o que pensa. Ele que vai avaliar as situações, ele que vai avaliar o médium, ele que vai avaliar a produtividade dos médiums, a comunicação dos médiums. Não é o médico que vai falar assim, não, gente, eu não posso falar isso, porque isso é animismo, isso está vindo na minha cabeça, mas eu não posso falar, isso não sei se é dos espíritos mesmo, se é meu. Isso não te pertence. Vem e fala. Vem e fala. Quem vai pensar, quem vai analisar a comunicação é o dirigente. Ele que vai organizar as coisas, ele que vai perceber qual está sendo a atitude dos médios que estão trabalhando com ele. É a cabeça da reunião. Nós temos o coração também, que é o médium, que é aquele que sente, ele que vai perceber os espíritos, ele que vai sentir a aproximação dos espíritos, ele que vai perceber o que os espíritos querem falar, né? E esse médium tem que estar a cada dia mais convicto da sua mediunidade, estudioso, dedicado à sua tarefa mediúnica. E nós também temos os braços da reunião mediúnica, que é a assistência que está na reunião e os médios de sustentação. E são eles que sustentam a reunião. Então, muitas vezes, a pessoa chega e fala assim, eu não vou participar da reunião mediúnica não, que eu não sinto nada. Mas ele sabe concentrar? Ele sabe meditar? Ele sabe orar? Ele sabe vibrar em favor? Sim. Então, ele pode ser um bom médium de sustentação, que vai estar sempre vibrando pelo médium, pelo espírito que está sendo
atendido naquele momento pelo dirigente, né? Às vezes uma comunicação muito difícil, o dirigente, o doutrinador ali com dificuldades, né? Com aquela comunicação, é ele que vai vibrar, é ele que vai ajudar aquele médium e aquele dirigente naquele momento. E é extremamente importante, viu, gente? O médium de sustentação. E ele tem que ficar atento às comunicações, né? Para saber como é que ele vai vibrar, qual que é o sentido da sua oração, o que ele vai querer passar ali naquele momento. Também médium de sustentação não é para dormir não, viu, gente? Não é para ficar lá desdobrando, roncando. Ele tem experiência de reunião mediúnica, eu já vi, viu? Porque tem uma galera do bem aí que ronca, gente. Só um instantinho. Uma certa feita, uma amiga nossa, que nós já tínhamos chamado a atenção do marido dela que frequentava a reunião. Companheiro, você está dormindo? Não sei o que é. Né? Estou doando, não sei o que, ectoplasma. Mas aí ele roncou. E ela me cutucou, né? Eu levei um susto, porque ele estava do meu lado, e ela, cutuca ele aí. Eu falei, amiga, não vou cutucar não. Porque nós já conversamos. Não quis melhorar, deixa roncar. Pois não. Não, da pessoa da sustentação é até bem aceitável que ele não seja tão influenciável, né? Ou seja, que ele não esteja sujeito ao clima, às vezes, que os espíritos sofredores trazem, para ele poder discernir na ajuda que ele pode fazer, né? No pensamento, na firmeza, mas também realmente não adianta ficar lá só sentado. Não adianta. Não adianta. Esse médium de sustentação, gente, ele não pode ter medo de espírito. Isso. Vocês conhecem espírita que tem medo de espírito, gente? Ah, conheço. Eu conheço, né? O Kardec fala lá, por isso, nos livros dele, por isso que os espíritas não têm medo da morte, não têm medo de espírito. Ah, Kardec. Não é assim também não. Eu conheço uns, né? Eu não tenho medo da morte, não. Isso, né? Não precisamos ter medo, não. Porque ela vem para todo mundo. Então, tenho que encarar a coisa com mais tranquilidade. Tá? Então, vamos... Isso aqui está no livro... Deixa eu ver. O livro falhou ali. Estudos Espíritas, da Joana de Anjos. Ao exercício da mediunidade com Jesus, isto é, na perfeita aplicação dos seus valores a benefício da criatura, em nome da caridade, é que o ser atinge a plenitude de suas funções e faculdades, convertendo-se em celeiro de bênção, semeador da saúde espiritual e da paz nos diversos terrenos da vida humana na Terra. Então, quem que é o médium a serviço de Jesus, gente? É aquele semeador, né? É o celeiro de bênçãos. Então o médium ele vai ser o celeiro de bênçãos que vai confortar aqueles que estão sofrendo, que vão trazer uma carta de um ente querido que já passou, que vai trazer a terapêutica da cura, que vai trazer a mensagem renovadora para que eu me restabeleça. Então a mediunidade com Jesus, ela deve ser exercida de uma forma completa. Santamente. No Evangelho fala, né? No livro dos Espíritos fala que a mediunidade é coisa santa, que deve ser exercida santamente. Então, qualquer um de nós que não se sinta preparado, que não se sinta com vontade de ter aquele espírito de renúncia, de amor, de afeto com os espíritos, que não esteja pronto para apanhar, não comece, vai fazer outra coisa. Mas a mediunidade exige de nós que nós tenhamos compromisso com ela, que nós sejamos aquele trabalhador que Jesus espera que nós sejamos. Eu trouxe essa imagem bonita aí, né? Olha aí, como se fosse uma mediunidade, mas como ela é mesmo, bem tranquila, uma coisa tranquila, uns percebendo os outros em dimensões diferentes da espiritualidade, do nosso convívio
entre seres, né, que estamos em constante trânsito entre o mundo material e o mundo espiritual. E aproveitando a fala do nosso companheiro, Eurípides Barçanufo foi um médium de Jesus, foi um médium com Jesus, que absorveu a mensagem do Senhor e levou adiante, que absorveu a mensagem do Sermão da Montanha, que entendeu aquilo que Jesus falou. Bem-aventurados sois quando forem injuriados, quando forem perseguidos e mentirem sobre vós, pelo meu nome. Ele se entendeu bem-aventurado, porque seguia o maior mestre. E para nós precisamos pensar isso. É extremamente valoroso, extremamente honrado. Nós precisamos de ficarmos honrados por servirmos em nome de Jesus, por ser alguém que Jesus está confiando para levar a obra dele. Isso é honra, gente. Isso é honra. E nós precisamos cada dia mais pensar na nossa postura, não só de médiuns, mas de servidor de Jesus em vários âmbitos de nossa atividade. E a mediunidade é uma proposta fantástica de crescimento espiritual. Se nós usarmos essa mediunidade bem com Jesus, nós daremos um salto quântico na nossa evolução espiritual. Nós sairemos dessa reencarnação vitoriosos, se a utilizarmos com extremo amor pelos espíritos. Se nós utilizarmos a mediunidade como um instrumento de renovação íntima, porque em mediunidade não é só fazer caridade para espíritos, não. A mediunidade é para melhorar a nossa intimidade. E com certeza, se nós fizermos como os Espíritos têm nos ensinado, como o Evangelho de Jesus tem nos ensinado, nós seremos realmente vitoriosos nessa empreitada. Muito obrigada a todos. Foi um prazer.